A paz do Senhor Jesus Cristo, amadas do grupo Acorde Enquanto Há Tempo, do grupo de intercessão Jardim de Deus, da Igreja Apostólica Verdade e Vida e do grupo Juntos Somos Um, da pastora Magda. Amadas e amados, hoje o Senhor me traz uma palavra em Atos 27, que vocês leiam todo o capítulo, amém? Para que o Senhor possa falar no profundo com vocês e revelar mais ainda, porque a palavra de Deus, ela se revela, ela se renova, amém? Vamos lá. Então vamos começar a ler aqui no capítulo 27, eu vou ler alguns versículos para estar meditando com vocês. Versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. No 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejava. No 14. Mas no mundo depois... Mas não muito, depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. No 20, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. No 21, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto e que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito, e com tudo necessário irmos dar numa ilha. No 34, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. No 37, éramos ao todo no navio 276 almas. E no 42, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Amém? Nesse momento, Paulo, ele tinha sido preso e o rei Agripa, ele falou para o rei Agripa, ele falou: olha, antes eu perseguia os cristãos, eu matava eles, mas agora eu sei a verdade, apareceu uma luz e eu de Saulo me transformei em Paulo. E eu preciso pregar, né? Me libera. E aí ele falou: então tá, então eu acho que falou lá, teve um consentimento lá e falou: vamos, se a gente tivesse falado para César, vamos mandar ele para César e César libera ele. Então essa viagem que Paulo estava fazendo foi com consentimento de Deus, mesmo porque nós vemos aqui no versículo 24, Deus falando para ele: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, né? Então Deus estava, e muitas vezes, amada e amado, muitas vezes Deus está no negócio, mas a coisa parece que tá de ponta cabeça. Vem aflição, vem a oração contrária, vem retaliação, vem
a tempestade mesmo, né? E ali, um versículo que eu acho muito interessante mesmo, que o Senhor fala aqui: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no dizia Paulo, o 11, né? O descaso com o homem de Deus, né? Paulo, ele era um homem de Deus. Paulo, ele era Saulo, que ele perseguia os cristãos, mas de repente a verdade libertou. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade libertou a Paulo. E ele era um homem de Deus, mas muitas vezes o Senhor usa profetas, usa missionário, usa um servinho de Deus, por mais simples que seja, porque para Deus não tem isso, não tem título, não tem grande, não tem pequeno, todos nós somos iguais perante Deus, e Deus usa e nós fazemos descaso que falam: e quem é esse aí? Sabe, achamos que não é Deus falando através dele, porque nós intitulamos alguém que só aquela pessoa que pode falar para nós. É só aquela pessoa, o que aquela pessoa falar, amém. Isso é idolatria. Isso não é a gente ter fé. Isso não é ter fé, porque ter fé é fé em Deus, não é fé na pessoa, porque o homem é falho, o homem cai, eu posso cair, você pode cair amanhã, mas Deus, ele nunca erra, Deus, ele nunca decepciona nós, né? E aqui, Paulo avisou, falou assim: olha, é muito perigoso essa navegação, e não é só pra gente não é só pro navio não, para as coisas materiais, é pra nossa vida, é melhor a gente parar, é melhor a gente ir por outro caminho, a tempestade é muito grande, né? Deus, ele estava avisando, porque às vezes Deus fala pra gente: olha, não vai nesse relacionamento, cuidado com essa amizade, olha, esse pensamento vai te levar, não é de Deus, né? Você vai ouvindo pregações, você vai ouvindo ministrações, louvores, testemunhos, você vai ouvindo e você vai deixando pra lá, falando não, vai fazendo descaso com a palavra de Deus, vai fazendo descaso com os alertas e a sinalização que Deus, as placas de sinalização de Deus está falando: espera mais um pouquinho, volta, olha, não é assim. Mas nós fazemos esse descaso com o Senhor. E ali, eles fizeram, o centurião, o Júlio, ele fez o descaso com Paulo, ele criou mais no piloto, ele confiou no piloto. Quem você tem confiado? Quem você tem entregado a sua vida? Tem entregado para Deus ou você tem colocado: eu vou lá naquela profeta porque Deus usa aquela... Pode usar, Deus pode usar, mas você sabe de uma... Eu vou contar algo aqui. Deus, ele usa sim. Mas às vezes tem homens e mulheres de Deus que Deus usa profundamente, no profundo e no oculto. Mas há momentos que Deus faz, às vezes as pessoas revelam da carne, vocês sabiam? Muitos homens e mulheres de Deus que revelaram para mim no profundo e no oculto deram até data. Algumas vezes acertaram e outras vieram da carne porque não aconteceram. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que confiar o que é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Se nós pregamos alguma coisa, nós falamos alguma coisa e não está dentro da Bíblia, joga no lixo. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Nos homens verdadeiramente de Deus. Muitas pessoas se dizem de Deus, mas não têm comunhão com Deus. Muitas pessoas têm um reteté louco, fala em línguas, sapateia, prega que é uma bênção, mas não tem comunhão com Deus. Eu já tive pastores que batiam na esposa. E a pregação desse pastor eu nunca vi igual. A pregação desse pastor é uma bênção. Mas eu fiquei sabendo que depois, porque o filho dele, tinha sido separado de uma... separado de uma moça que trabalhava comigo na televisão, e ela tinha separado porque eles batiam, e ele continuou batendo na outra mulher dele, que ele casou novamente. Só que ele, no púlpito, nossa, era um grande homem de Deus, era uma pregação que vou te falar. E existe isso. Então nós temos que saber em quem nós temos tido fé. Que tipo de piloto você tem colocado a sua vida? No piloto humano que erra? Ou no piloto humano, no piloto de Deus? Pode ser um piloto, pode conhecer tudo de mar, pode conseguir conhecer tudo de navio, pode conhecer tudo. Mas quem obedece ao mar? Quem o mar obedece? É a Deus.
De quem é dono, Má? De quem é dono? A vida sua, de quem é dono da sua vida? Quem conhece melhor a sua vida do que Deus? E ali eles continuaram a navegação e não pararam. E aí aqui no versículo 14 fala assim, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. E o navio sendo arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E ali, durante muito tempo, não viram sol, não viram estrelas. E caiu uma não pequena tempestade. E fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. E aí, quando você não está ouvindo quem você deveria ouvir, você não está buscando quem você deveria buscar, você chega lá, no fundo do poço. Você chega no fundo do poço, porque acaba todas as esperanças, porque você não vê, porque você confiou na pessoa errada, porque você creu, você teve fé em pessoas, teve fé em palavras que não vieram da boca de Deus, porque tem muito profeta que fala por sentimento, que é a profetada, né, que falam. Mas você crê nisso, você não vive pela palavra, você vive pela revelação. E revelação pode vir, mas pode ser daqui 10, 20 anos. Há uns 16, 18 anos atrás, o pastor me revelou que me via num carro grandão, eu com um vestido lindo, muitas câmeras, muitas filmadoras. E eu, na época, eu trabalhava como atriz, eu falava, pronto, vou entrar na Globo. Pronto, é sucesso. Não, amados, era o meu casamento. Meu casamento foi exatamente assim. Mas eu já peguei, já projetei na minha profissão, que era o que eu estava buscando naquela época. Era o que eu queria, eu trabalhava com isso, muitas câmeras, muito não sei o que. Mas não. Então, assim, recebeu revelação, guarda. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, para você não se frustrar. Porque senão nós nos frustramos. Se tiver revelação, olha, dia tal, vai acontecer isso. Olha, passou o dia, passou o ano, passou. Aconteceu nada daquilo. Mas eu não me frustrei, eu permaneci na presença do Senhor. Porque eu estava na rocha, eu não estava na profecia, eu não estava na revelação, eu não estava no homem de Deus. Mas chegou um momento que eu não queria mais ouvir revelação. Chegou um momento da minha vida que eu até saí da igreja e fui para uma seita. Porque lá eles abominam revelação, eles falam que não é de Deus. E fui para uma igreja que é uma seita, mas graças a Deus eu conhecia a palavra. E foi dali também que o Senhor fez uma grande obra, que eu tirei uma pessoa de lá, que era totalmente naquilo, fechado naquilo, acreditava no que tinham oferecido para ele. Tinham tirado ele do espiritismo e colocado ele lá, e ele acreditava, ele comia aquilo. E Deus me usou para tirar essa pessoa, e hoje é uma bênção nas mãos do Senhor, para fazer a obra. E hoje prega a verdade, que está na Bíblia, não prega outros livros. Mas teve uma época que eu não queria mais. Porque eu me desiludi tanto, me decepcionei tanto, e nada acontecia. E eram grandes homens e grandes mulheres de Deus, que oram hoje por pessoas famosíssimas aí. Mas comigo não aconteceu nada. Não aconteceu. Passaram os dias, passaram as datas, não aconteceram. Eu cheguei no fundo de poço. Todo mundo chega no fundo de poço quando nós colocamos nossa fé no que nós não devemos. Quando nós colocamos a nossa fé no homem. Quando nós colocamos nossa fé em qualquer coisa que não seja a Deus. Quando nós achamos, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Para começar em você mesmo. Quando você acha, eu posso, eu sou, você não é nada. Eu não sou nada. Deus é que é. Deus é que nos faz. Nós não somos nada. Do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. Maldito o homem que confia no homem. O nosso único amigo é Jesus. E ali, eles continuaram, e o Senhor apareceu para Paulo. E Deus falou ali, olha, importa que você chegue lá, que você fale com César, e todas as vidas você vai ganhar. Você vai chegar. Quer dizer, Deus estava no barco, Deus estava com eles, mas eles passaram por tudo isso. Porque Deus tem um porquê
Nós não entendemos o porquê passamos por isso, nós não entendemos por que estamos nessa condição contrária, se estamos fazendo o querer de Deus, se estamos indo para onde Deus quer nos levar. Mas mesmo assim, às vezes nós padecemos pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes nós não mandamos, mas o Senhor nos coloca ali para nós continuarmos orando por aquelas pessoas, continuarmos dando bom testemunho, que não adianta nada pregar que é uma beleza e dar péssimo testemunho. Não adianta. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter os frutos do Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter mansidão, benignidade, amor ao próximo, eu tenho que ter os frutos do Espírito Santo de Deus. Porque senão, o que é isso? É uma fonte que jorra duas. Eu tenho que ter mansidão. Eu tenho que saber. Eu tenho que estar ali. E ali Deus colocou ele no meio. E eu acho lindo isso. Então Paulo pondo-se em pé no meio deles. Paulo era um prisioneiro ali. Paulo, ele já tinha sido... tinha tido descaso ali, desfizeram de Paulo, menosprezaram. Quantas vezes eu e você, as pessoas desprezam. Deus usa você para abençoar aquela pessoa, para falar no dia triste, no dia mal daquela pessoa. Depois a pessoa chega um tempo, depois a pessoa te despreza. Ou quantas vezes a pessoa te despreza, mas você permanece ali porque o servo de Deus fiel, o servo verdadeiro de Deus, ele não olha para isso, ele não olha se dá um tapa na cara dele, a Bíblia diz, se der um tapa na direita, dá à esquerda. O servo de Deus, ele não vira a cara. O servo de Deus, ele não larga as pessoas porque as pessoas não concordam com ele. O servo de Deus, ele permanece ali. E um dia, o Senhor vai usar você ali, aonde você foi desprezado, Deus vai te usar. Onde fizeram um pouco caso de você, Deus vai te usar, e você tem que dar a mão, e você tem que ser usado, e você tem que saber perdoar. Isso é saber perdoar. Não sei se vocês ouviram o testemunho da Mari hoje, mas a Mari falando, quantas vezes o que a mãe dela falou para ela, o que a mãe dela fez, o pai dela fez para ela, a situação delas ali, o pessoal do grupo do Acorde Enquanto Sempre sabe mais intimamente, ali a situação dela, quantas vezes... Mas ela sempre esteve ali. Ela chorava, ela falava, Senhor, eu não aguento, quanta humilhação. Mas ela estava ali, dando amor a todo tempo. A mãe dela, o pai dela, ela nunca largou. Ela nunca abandonou eles e nunca deixou de proferir o amor. Isso é um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é isso. Um servo de Deus é isso. Jesus, ele chegava e ele falava, olha, isso está errado. Mas ele não abandonava ninguém no meio do caminho. Ele não largava ninguém. Porque as pessoas não... Não, ele continuava ali. Mas isso está errado. Hoje nós tivemos esse testemunho que entra aqui nessa palavra. E aqui o Senhor fala, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Nada, meu amado e minha amada, nada acontece por acaso, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem ser a permissão do Senhor, nenhum descaso, nenhuma afronta, nada acontece, nenhuma lágrima cai dos seus olhos sem a permissão do Senhor. O Senhor está ali, o Senhor está notando tudo, nada fica oculto aos olhos do Senhor, e agindo o Senhor, quem poderá impedir? E aí eles conseguiram chegar, e eram 276 almas. Eu creio, pela fé eu creio que essas 276 almas, Paulo ganhou para Cristo. Porque eles obedeceram. E os soldados ainda resistiram, os soldados ainda falaram, não, olha, vamos matar porque eles podem fugir. Vamos matar eles. Mas o centurião Júlio, aquele que fez o descaso, aquele que deu descaso para que Paulo tinha falado e confiou mais no piloto, mas aquele que tinha, ele falou, não, ele pensou, não, eu vou poupar Paulo, eu não posso fazer isso. Não, vamos cada um continuar a nadar e que chegar lá tá salvo. E assim foi. E assim será, minha amada e meu amado, se hoje tem feito descaso com a tua pregação, descaso com a tua palavra, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua família, dentro da tua igreja, o Senhor fala ao seu coração que amanhã
você ajudará. Que amanhã, porque Deus é contigo. E as pessoas verão que Deus é contigo. Permaneça, perdoe. Seja amoroso, seja bondoso. Os frutos do Espírito Santo de Deus. Temos que saber ouvir, falar, mas ouvir também. Não podemos ficar com mágoa no coração. Não podemos ter rancor. Deus não opera. Como é que o Espírito Santo de Deus vai entrar num coração cheio de mágoa, rancor, raiva, ódio? Deus não opera. É o amor. Isso é amor. É saber perdoar, não apunhalar. Quando um fala, vem todo mundo em cima querendo matar. Não. Você sabe como que tá aquela alma? Você não sabe como que tá aquela alma. Isso é o verdadeiro amor de Deus. Aquele que permanece, mesmo levando o servo de Deus, mesmo sendo esquecido, excluído, com as panelinhas que existem dentro de igreja, dentro de trabalho, dentro de família. Mas Deus vai usar você, o esquecido, mas você é escolhido de Deus. Você é esquecido da sociedade, mas você é escolhido de Deus. Amém? Que essa palavra possa entrar no coração de vocês e que vocês saibam a quem entregar a vida de vocês. Não para o homem, não para na natureza, não para essas coisas, mas sim para Deus, porque é Ele quem pode fazer e é Ele quem está fazendo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham um dia abençoado.